Jeremias, capítulo 5. Os pecados de Judá. Corram por todas as ruas de Jerusalém, diz o Senhor. Procurem por toda parte, busquem em cada lugar. Se encontrarem ao menos uma pessoa justa e honesta, não destruirei a cidade. Contudo, mesmo quando estão sob juramento e declaram, tão certo como vive o Senhor, continuam a mentir. Senhor, tu procuras honestidade, feriste teu povo, mas eles não se importaram. Tu os esmagaste, mas eles se recusaram a ser corrigidos. São teimosos, duros como uma pedra, não querem se arrepender. Então eu pensei, o que se pode esperar dos pobres? Eles nada sabem, não conhecem os caminhos do Senhor, não entendem o que a justiça de Deus exige. Portanto, irei a seus líderes e falarei com eles. Por certo, conhecem os caminhos do Senhor e entendem o que a justiça de Deus exige. Mas os líderes também, de comum acordo, livraram-se do jugo de Deus e quebraram suas correntes. Agora, um leão do bosque os atacará, um lobo do deserto os destruirá, um leopardo ficará à espreita nos arredores de suas cidades e despedaçará qualquer um que se arriscar a sair, pois sua rebeldia é grande e muitos são seus pecados. Como posso perdoá-los? Até mesmo seus filhos se afastaram de mim. Juram por deuses que, na verdade, não são deuses. Eu os alimentei até que estivessem satisfeitos e, no entanto, cometeram adultério e se reuniram para ir a prostíbulos. São garanhões bem alimentados e cheios de desejo, cada um relinchando para a esposa de seu próximo. Acaso não devo castigá-los por isso? Diz o Senhor. Não devo me vingar de uma nação como esta? Vão por entre as fileiras dos vinhedos e destruam as videiras, mas deixem algumas vivas. Cortem os ramos das videiras, pois essa gente não pertence ao Senhor. O povo de Israel e o povo de Judá têm me traído, diz o Senhor. Mentiram a respeito do Senhor e disseram, Ele não vai nos incomodar, nenhuma calamidade virá sobre nós, não haverá guerra nem fome. Os profetas que ele envia são uns tagarelas que não falam em nome dele, que suas previsões de calamidade caiam sobre eles mesmos. Portanto, assim me diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Por que meu povo fala desse modo? Minhas mensagens sairão de sua boca como chamas de fogo e queimarão o povo como lenha. Ó Israel, trarei uma nação distante para atacá-lo, diz o Senhor. É uma nação poderosa, nação antiga, cuja língua você não conhece, cuja fala você não entende. Suas armas são mortais, seus guerreiros são valentes. Devorarão suas colheitas e seu alimento. Seus filhos e suas filhas, devorarão seus rebanhos e seu gado, suas uvas e seus figos, destruirão suas cidades fortificadas que vocês consideram tão seguras. Mesmo naqueles dias, porém, eu não os destruirei completamente, diz o Senhor. E quando o povo lhe perguntar, por que o Senhor nosso Deus fez tudo isso conosco? Responda, vocês o rejeitaram e se entregaram a deuses estrangeiros em sua própria terra. Agora servirão estrangeiros numa terra que não é de vocês. Advertência para o povo de Deus. Anuncie a Israel, diga a Judá, ouça, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve. Acaso não me temem? Por que não tremem diante de mim? Eu, o Senhor, pus a areia como limite do mar, limite permanente que as águas não podem atravessar. Ainda que as ondas se levantem e se agitem, não ultrapassam os limites que estabeleci. Mas este povo tem coração teimoso e rebelde, afastaram-se de mim e me abandonaram. Não dizem com sinceridade, vivemos com temor do Senhor nosso Deus, pois Ele nos dá as chuvas de outono e de primavera e nos garante a colheita no tempo certo. Sua perversidade afastou de vocês essas bênçãos maravilhosas. Seu pecado lhes tomou todas essas coisas boas. No meio do meu povo existem homens perversos que espreitam suas vítimas como o caçador de tocaia. Estão sempre colocando armadilhas para apanhar as pessoas. Como uma gaiola cheia de pássaros, a casa deles é cheia de tramas perversas. Por isso, são poderosos e ricos, gordos e de aparência saudável.
Suas maldades não têm limites, não querem fazer justiça aos órfãos e negam os direitos dos pobres. Acaso não devo castigá-los por isso? Diz o Senhor. Não devo me vingar de uma nação como esta? Algo horrível e espantoso ocorre nessa terra. Os profetas fazem profecias falsas. Os sacerdotes governam com a mão de ferro. E pior ainda, meu povo fica feliz com isso. O que farão, porém, quando o fim chegar? Jeremias capítulo 6. Última advertência para Jerusalém. Fujam, habitantes de Benjamim, saiam de Jerusalém, toquem a trombeta em Tecoa, enviem um sinal para Bet-Raquerem. Um exército poderoso vem do norte, trazendo calamidade e destruição. Ó Sião, você é minha bela e delicada filha, mas eu a destruirei. Inimigos a cercarão como pastores acampados ao redor da cidade. Cada um escolherá um lugar para suas tropas devorarem. Gritam, preparem-se para a batalha, ataquem ao meio-dia. Não, é tarde demais, o dia está quase no fim, e as sombras da noite já vêm. Então, vamos atacar a noite e destruir seus palácios. Assim diz o Senhor dos Exércitos: cortem árvores e construam rampas de ataque contra os muros de Jerusalém. Essa cidade deve ser castigada, pois dentro dela só há opressão. Dela brota maldade como água de uma fonte. Pelas ruas se ouve o som da violência e destruição, e vejo somente doenças e feridas. Ouça esta advertência, Jerusalém, ou eu me afastarei de você. Ouça para que eu não a transforme num monte de ruínas, numa terra onde ninguém vive. Assim diz o Senhor dos Exércitos: até os poucos que restarem em Israel serão colhidos, como faz o lavrador que examina cada videira novamente para apanhar as uvas que deixou escapar. A rebelião constante de Judá. A quem darei esta advertência? Quem ouvirá quando eu falar? Seus ouvidos estão tapados e não conseguem escutar. Desprezam a palavra do Senhor e detestam ouvi-la. Por isso estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de contê-la dentro de mim. Derramarei minha ira sobre as crianças nas ruas e sobre os jovens reunidos em grupo, sobre maridos e esposas e sobre pessoas de idade. Suas casas serão entregues a seus inimigos e também seus campos e esposas. Pois levantarei minha mão poderosa contra o povo desta terra, diz o Senhor. Desde o mais humilde até o mais importante, sua vida é dominada pela ganância. Desde os profetas até os sacerdotes, são todos impostores. Oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. Dão garantias de paz quando não há paz alguma. Acaso se envergonham de sua conduta detestável? De maneira alguma, nem sabem o que é vergonha. Portanto, estarão entre os que caírem no massacre, ficarão arruinados quando eu os castigar, diz o Senhor. Judá rejeita o caminho do Senhor. Assim diz o Senhor: parem nas encruzilhadas e olhem ao redor. Perguntem qual é o caminho antigo, o bom caminho. Andem por ele e encontrarão descanso para a alma. Vocês, porém, respondem: não é esse o caminho que queremos seguir. Coloquei sobre vocês vigias que disseram: fiquem atentos ao som da trombeta. Vocês, porém, respondem: não vamos prestar atenção. Portanto, ouçam isto todas as nações, considerem a situação do meu povo. Ouça toda a terra, trarei calamidade sobre meu povo, será fruto de suas próprias intrigas, pois não querem me ouvir, rejeitaram a minha lei. De nada adianta me oferecerem incenso doce de Sabá, fiquem com seu cálamo perfumado, importado de terras distantes. Não aceitarei seus holocaustos, seus sacrifícios não têm aroma agradável para mim. Portanto, assim diz o Senhor, colocarei obstáculos no caminho deste povo, pais e filhos tropeçarão neles, vizinhos e amigos morrerão. Uma invasão vinda do norte. Assim diz o Senhor. Vejam, um exército vem do norte. De terras distantes se levanta uma grande nação. Estão armados com arcos e lanças. São cruéis e não têm misericórdia. Quando avançam montados em cavalos, o barulho é como o rugido do mar.
vem em formação de batalha, com o intuito de destruí-la, bela Sião. Ouvimos relatos sobre o inimigo e nossas mãos tremem de medo. Somos tomados de pontadas de angústias, como as dores da mulher em trabalho de parto. Não saiam para os campos, não viajem pelas estradas. A espada do inimigo está por toda parte e nos aterroriza a cada passo. Ó meu povo, vista-se de pano de saco e sente-se sobre as cinzas. Lamente e chore amargamente como quem perdeu o único filho, pois de repente o destruidor virá sobre você. Jeremias, fiz de você um examinador de metais para que determine a qualidade do meu povo. São rebeldes da pior espécie e vivem espalhando calúnias. São duros como o bronze e o ferro e corrompem as pessoas. O fole assopra o fogo com força para separar as impurezas, mas não os purifica, pois sua maldade permanece. São chamados de prata rejeitada, pois eu, o Senhor, os rejeito. Jeremias capítulo 7. Jeremias fala no templo. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Vá à entrada do templo do Senhor e proclame esta mensagem ao povo. Ó Judá, ouça esta mensagem do Senhor. Escutem todos vocês que adoram neste lugar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Se vocês abandonarem seus maus caminhos, deixarei que fiquem em sua própria terra. Não se deixem enganar por aqueles que lhes fazem falsas promessas e repetem: o templo do Senhor está aqui. O templo do Senhor está aqui. Contudo, só serei misericordioso se vocês abandonarem seus pensamentos e atos perversos e começarem a tratar uns aos outros com justiça. Se pararem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, se pararem de cometer homicídio e se deixarem de prejudicar a si mesmos ao adorar outros deuses. Então, permitirei que fiquem nesta terra que há muito tempo dei a seus antepassados para sempre. Não se deixem enganar por falsas promessas e conversas inúteis. Acreditam mesmo que podem roubar, matar, cometer adultério, mentir e queimar incenso para Baal e para todos os seus outros novos deuses e depois vir aqui se apresentar diante de mim em meu templo e dizer: estamos seguros, para depois voltar a praticar todas essas coisas detestáveis? Vocês mesmos não reconhecem que este templo, que leva meu nome, se transformou em esconderijo de ladrões? Certamente vejo todo o mal que acontece nele. Eu, o Senhor, falei. Agora, vão a Siló, o primeiro lugar onde coloquei a tenda que levava meu nome. Vejam o que fiz ali, por causa da perversidade do meu povo, os israelitas. Enquanto vocês praticavam essas maldades, diz o Senhor, eu lhes falei repetidamente, mas vocês não quiseram ouvir. Eu os chamei, mas vocês se recusaram a responder. Portanto, assim como destruí Siló, agora destruirei este templo que leva meu nome, este templo no qual vocês confiam, este lugar que dei a vocês e a seus antepassados. Expulsarei vocês de minha presença e os enviarei para longe, como fiz com seus parentes, o povo de Israel. A idolatria persistente de Judá. Jeremias, não interceda mais por este povo, não chore nem faça orações por eles, e não suplique para que eu os ajude, pois não o ouvirei. Não vê o que fazem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Veja como as crianças juntam lenha e os pais acendem fogo para os sacrifícios. Veja como as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, apresentam ofertas derramadas para outros deuses. Tenho razão para estar tão irado. Acaso é a mim que eles prejudicam? Pergunta o Senhor. Na verdade, prejudicam a si mesmos para a sua própria vergonha. Portanto, assim diz o Senhor soberano, derramarei minha ira ardente sobre este lugar. Seus habitantes, seus animais, suas árvores e suas colheitas serão consumidos pelo fogo de minha ira, que ninguém pode apagar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Peguem seus holocaustos e demais sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Quando tirei seus antepassados do Egito, não eram ofertas e holocaustos que eu queria deles.
Esta foi minha ordem. Obedeçam ao que digo e eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Façam o que ordeno e tudo lhes irá bem. Meu povo, porém, não me deu ouvidos. Continuaram a fazer o que bem queriam e a seguir os desejos teimosos de seu coração perverso. Andaram para trás em vez de avançar. Desde o dia em que seus antepassados saíram do Egito até agora, continuo a enviar meus servos, os profetas, dia após dia. Meu povo, porém, não me deu ouvidos, foram ainda mais teimosos e desobedientes que seus antepassados. Diga-lhes tudo isso, mas eles não escutarão. Anuncie estas advertências, mas eles não responderão. Diga-lhes: esta é a nação que não obedece ao Senhor, seu Deus, e não quer ser ensinada. A verdade já não existe no meio deles, desapareceu de seus lábios. Raspem a cabeça em sinal de luto e chorem nos montes, pois o Senhor rejeitou e abandonou esta geração que provocou sua ira. O vale da matança. O povo de Judá pecou diante dos meus olhos, diz o Senhor. Colocaram ídolos detestáveis no templo que leva meu nome e o contaminaram. Construíram santuários idólatras em Tofete, no vale de Ben-Rinom, e ali sacrificaram seus filhos e filhas no fogo. Jamais ordenei tamanha maldade, nunca me passou pela mente. Portanto, tenham cuidado, diz o Senhor, pois está chegando o dia em que não se chamarão mais Tofete, nem vale de Ben-Rinom, mas vale da matança. Sepultarão corpos em Tofete até não haver mais lugar. Os cadáveres deste povo servirão de alimento para os abutres e os animais selvagens, e não restará ninguém para espantá-los. Acabarei com os cânticos alegres e com o riso nas ruas de Jerusalém, e já não se ouvirão as vozes felizes de noivos e de noivas nas cidades de Judá. A terra ficará inteiramente desolada. Jeremias capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, os inimigos abrirão as sepulturas dos reis e dos oficiais de Judá, e os túmulos dos sacerdotes, dos profetas e dos habitantes de Jerusalém. Espalharão os ossos no chão, diante do sol, da lua e das estrelas. Os deuses que meu povo amou, serviu, seguiu, buscou e adorou. Seus ossos não serão recolhidos nem sepultados outra vez, mas ficarão espalhados no chão como esterco. E o povo que sobreviver dessa nação perversa preferirá a morte a viver nos lugares para onde os enviarei. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. O engano dos falsos profetas. Jeremias, diga ao povo, assim diz o Senhor. Quando uma pessoa cai, não volta a se levantar? Quando descobre que está no caminho errado, não dá meia volta? Então, por que este povo de Jerusalém continua em seu caminho e se recusa a voltar? Apegam-se firmemente às suas mentiras e não querem retornar. Escuto suas conversas e não ouço uma só palavra verdadeira. Acaso alguém está arrependido de sua maldade? Alguém diz que coisa terrível eu fiz? Não, todos correm pelo caminho do pecado, velozes como cavalos galopando para a batalha. Até a cegonha que voa pelos céus sabe a época de migrar. Assim como a rolinha, a andorinha e o grou, todos voltam no tempo certo a cada ano. Meu povo, contudo, não conhece os decretos do Senhor. Como podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor? Se seus mestres a distorcem escrevendo mentiras, esses mestres sábios serão envergonhados e cairão na armadilha de sua insensatez, pois rejeitaram a palavra do Senhor. Afinal, será que são mesmo tão sábios? Entregarei suas esposas a outros e darei seus campos a estranhos. Desde o mais humilde até o mais importante, sua vida é dominada pela ganância. Até meus profetas e sacerdotes agem desse modo, são todos impostores. Oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. Dão garantias de paz quando não há paz alguma. Acaso se envergonham de sua conduta detestável? De maneira nenhuma, nem sabem o que é vergonha. Portanto, estarão entre os que caírem no massacre, ficarão arruinados quando eu os castigar, diz o Senhor. Certamente os consumirei, não haverá mais colheita de figos nem de uvas, suas árvores frutíferas morrerão, tudo que lhes dei em breve acabará, eu, o Senhor, falei. Então o povo dirá,
Por que devemos ficar parados esperando? Venham, vamos para as cidades fortificadas e morramos ali. Pois o Senhor, nosso Deus, decretou nossa destruição e nos deu um cálice de veneno para beber, pois pecamos contra o Senhor. Esperávamos paz, mas ele não veio. Esperávamos tempo de cura, mas só encontramos terror. Desde a terra de Dan, ao norte, pode-se ouvir o bufar dos cavalos de guerra dos inimigos. O relinchar de seus garanhões faz a terra tremer. Vem para devorar a terra e tudo que nela há, tanto as cidades como seus habitantes. Enviarei essas tropas inimigas entre vocês, serpentes venenosas que ninguém consegue encantar. Elas os morderão e vocês morrerão. Eu, o Senhor, falei. Jeremias chora por Judá. Minha tristeza não tem cura, meu coração está enfermo. Escutem o choro do meu povo, pode-se ouvi-lo por toda a terra. Acaso o Senhor abandonou Sião? Seu rei não está mais ali? Por que provocaram minha ira com ídolos esculpidos e seus inúteis deuses estrangeiros? Diz o Senhor. O povo se lamenta, a colheita chegou ao fim, o verão acabou e, no entanto, não estamos salvos. Sofro com a dor do meu povo, lamento e sou tomado de tristeza. Não há remédio em Gileade, não há médico ali. Por que não há cura para as feridas do meu povo?